Gente, começando aqui a nossa live de segunda-feira e hoje para falar aqui com vocês sobre crenças limitantes. Então sejam muito bem-vindos. Ainda estou recuperando minha voz, portanto não vou falar muito na live de hoje. Geisa, Yudi, muito bem-vindas. Gilda, muito bem. Bernadette, Rafael, bem-vindo. Renata, muito bem-vindos. Fala bom dia para as pessoas aqui. E eu queria... Gláucia, oi. Oi, Geisa. Oi, Rodrigo. Bom dia para vocês todos. E eu vou deixar aqui já o tema de hoje na nossa live, crenças limitantes. E Janailda de Petrolina. E Adrizoca, eu falei hoje no meu vídeo de manhã cedo. Oi, Érica Baruco, tudo bom? Iris, bom dia. Eu falei hoje no meu vídeo de manhã cedo em que o quanto é difícil a gente retomar a rotina, né? Quando a gente para de fazer atividade física, durante uma semana eu fiquei meio ruim da voz e fiquei tendo que me cuidar. E agora, ciência fora da casinha. E aí agora eu tô recuperando, mas hoje foi bem difícil fazer atividade física. Fiz 40 minutos de transporte de esteira, suados. A Luciana... aqui, ela tá me dizendo assim: bom dia, Mari, fiz sessões de microfisioterapia e ela me disse que eu tenho muitas crenças limitantes vindas da família do meu pai. Depois disso, comecei a me interessar pelo assunto. Puxa, Luciana, que interessante. Você sabe que eu já fiz também a microfisioterapia. É um negócio bem curioso, né? É difícil até de entender, porque a gente fica meio sem saber como é que a pessoa pega no nosso corpo, faz toques bem de leves na nossa mão, no nosso braço, em outras partes do corpo e descobre coisas sobre a nossa vida, né? Ou fala coisas sobre a nossa vida. E eu acho que todos nós temos crenças que são, de alguma maneira, limitantes, né? Coisas que a gente aprendeu quando a gente era pequeno, que a gente ouviu quando a gente estava ainda numa determinada idade em que a gente não conseguia muito se distanciar da pessoa que disse pra gente aquilo tudo. A gente vai se compondo na relação com o outro faz a nossa relação com a gente mesmo, e isso é muito interessante, desde a barriga da nossa mãe, em que a gente é um só, quando a gente está lá dentro, em que não há divisão, até a hora que a gente sai e tem a nossa primeira ruptura. E aí, diante desse mundo, a gente precisa de alguém que nos acolha, que nos dê contorno, nos dê limites e também nos mostre quem a gente é. Só que essa primeira mostra de quem a gente é, ela sempre se dá pelo olhar de alguém. Até porque a nossa consciência, ainda que a gente tenha, ainda que a gente já tenha desde que a gente nasce, a gente muitas vezes não se lembra. Quando a gente começa a desenvolver a linguagem, é que a gente começa a ter memória. Então isso é muito interessante, porque dificilmente as pessoas se lembram de coisas de antes de quando elas começaram a falar. Hoje a gente ainda não sabe o impacto da tecnologia na nossa memória, porque obviamente a nossa memória ela vai reconstruindo pedaços daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente viveu, daquilo que efetivamente a gente guardou, e vai juntando essas pecinhas nesse quebra-cabeça mágico que depois forma a consciência das nossas lembranças. Mas à medida em que a gente tem fotos, vídeos, e que essas peças elas são muito mais, digamos assim, fiéis a um determinado tipo de realidade, pelo menos, a gente não sabe o impacto que isso vai ter na nossa memória e o quanto isso também pode, talvez, nos libertar de algumas coisas que a gente acreditava sobre nós mesmos, que ficaram guardadas na nossa cabeça por um sentimento subjetivo. À medida que a gente for vendo essas imagens, essas fotos, esses vídeos, talvez a gente tenha dados mais objetivos para lidar com as nossas crenças, e talvez as crianças de hoje, elas lidem com isso de uma maneira diferente. Falando oi aqui ainda para Alzene de Fortaleza, Lu Galeno, oi, Flávia Montalvão, eu sofri muito com isso, crenças limitantes. Quem quiser falar mais sobre isso, quem quiser me chamar aqui na live, pode me chamar. Por que eu tô falando de crenças limitantes, né? Esse vai ser o tema do unboxing da próxima quarta-feira, não essa dessa semana, mas na outra, dia 11 de setembro. Então aqui, né, no link que eu fixei aqui, tá
o acesso para que vocês possam se inscrever. Hoje acaba o segundo lote, ou seja, os ingressos a partir de hoje ficam mais caros, então se você quiser aproveitar a promoção do segundo lote, se inscreve hoje. E esse vai ser um tema. Por que eu gosto de trabalhar esse tema? Eu já trabalhei esse tema também no unboxing no ano passado, estou voltando nele. Porque eu acho que de fato é um tema que atrapalha muita gente. Ele já me atrapalhou muito na vida. As crenças muitas vezes fazem com que a gente estabeleça expectativas a que a gente tem que corresponder. Então a gente fica muitas vezes distante do nosso núcleo, da nossa verdade, de quem a gente preso a algumas ideias que não são nossas, presos a rótulos que não fazem parte da nossa essência, mas fazem parte apenas da nossa embalagem. E isso é muito interessante quando a gente pensa no unboxing. O unboxing vem de tirar da caixa. Então a gente vai trabalhar um pouco essa questão do que é a nossa embalagem e o que é de fato a nossa essência, o que tem dentro do nosso embrulho. E esse embrulho às vezes está tão embrulhado que é muito difícil da gente ver. Então é sobre isso que a gente vai falar. Deixa eu ver aqui quem mais está falando comigo. A Sônia, o Bolo, o Gilton, o Thiago, a Adeline, Gilton, os beijos amazônicos, que delícia. Vitória, Gabriel da Silva Bueno, me chama na live, por favor. Oi, Gabriel, deixa eu ver quem mais está chamando aqui na live. Gabriel, você quer falar de crenças limitantes? Eu vou chamar quem quer falar de crenças limitantes, hein? Vamos ver quem mais está falando comigo. Márcio, sim, muito interessante, confesso que me ajudou muito, quero voltar a fazer com certeza. A Luciana está falando da microfisioterapia. Eu nunca ouvi falar sobre isso. A Mônica, olha que legal. Eu acho muito interessante quando as pessoas nunca ouviram falar sobre um determinado assunto, porque isso é muito interessante. A gente fala com pessoas aqui de diversas partes do Brasil, de diversas partes do mundo, e cada um obviamente tem conhecimentos variados sobre diversos assuntos. Então tem gente que sabe mais de uma coisa, tem gente que sabe menos de uma coisa, e às vezes a pessoa não ouviu esse nome, crenças limitantes, mas talvez ela já tenha de alguma maneira convivido com isso. Então, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos aqui. Uma das crenças que podem... vamos falar de crença de dinheiro, e aí eu queria que vocês escrevessem algumas coisas aí que vocês já ouviram sobre dinheiro. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Nossa, para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, tem que suar, tem que dar duro. Você nunca vai ter dinheiro na vida, você nunca vai ser rico na vida. Isso não é pra você. Imagina, esse carro não é pra você, essa roupa não é pra você, essa casa não é pra você. Então, o que mais? Dinheiro é sujo. Quantas vezes a gente já não ouviu quando a gente era criança? Pega no dinheiro, tem que lavar a mão. Pegou no dinheiro, lava a mão. Então, tudo isso vão formando dentro da nossa cabeça imagens, muitas vezes poderosas. Porque se dinheiro é sujo, para que eu quero? Porque o nosso cérebro, ele não é tão racional quanto a gente acha que ele é. Não, o dinheiro é bom. Claro, dinheiro ajuda a gente a pagar as contas, dinheiro ajuda a gente a ter mais conforto, dinheiro ajuda a gente a resolver problemas sem ter muita dor de cabeça. Mas se eu ouvir a minha infância inteira que dinheiro é sujo e que dinheiro não dá em árvore, que eu tenho que trabalhar muito para conseguir, muito provavelmente eu vou trabalhar muito e não vou ter dinheiro. E muito provavelmente eu não vou querer muito dinheiro, porque se dinheiro é sujo, para que eu quero? Se sujeira normalmente está associada a uma coisa ruim. Então, isso são as crenças que vão se formando dentro das nossas cabeças e que acabam gerando alguns comportamentos que acabam limitando a nossa vida. Então, para quem nunca ouviu falar, esse é um tipo de crença limitante. Mas essas crenças limitantes, elas podem vir de outros lugares, por exemplo, e é muito engraçado, porque às vezes até coisas positivas que a gente ouviu também se tornam crenças limitantes. Então, alguém, por exemplo, que sempre foi bom aluno e que tirava 10 e que ouvia dos pais, não, isso você não fez mais que a sua obrigação. Essa pessoa, ela pode ter ficado com um nível de autoexigência muito grande e estabelecido para si mesmo um padrão altíssimo, uma barra muito alta na vida, com um nível de autocrítica também elevado e sem valorização do próprio esforço, porque quando você se esforça para alguma coisa, mas escuta das pessoas que você mais ama, das suas referências, que aquilo não era mais do que a sua obrigação, você não valoriza o seu esforço e nem vê o seu esforço sendo valorizado. Então você aprende que você precisa sim se esforçar muito, mas que isso não conta, porque o que conta é o resultado. E quando a gente fica preso em resultado, é muito difícil a gente ficar feliz, né? Porque a felicidade, ela não é o resultado, ela não é a linha de chegada, ela está em cada passo da jornada.
E isso é o que a gente tem visto desde o começo do primeiro unboxing. E isso é uma coisa que não precisa do unboxing para descobrir, mas que cada pessoa que faz e que se encontra consigo mesma nessa jornada de autoconhecimento e transformação vem dizer para mim: nossa, eu tô cada vez mais perto de mim mesmo. E talvez esse cada vez mais perto de você mesmo seja o grande libertador dessas crenças limitantes. A Mariane está dizendo assim: Mariane, bom dia, Mari, é um prazer muito grande falar com você, te admiro muito como pessoa, amo suas mensagens de positivismo, você me alegra muito, manda beijos para eu. Beijo, Mariane, muitos beijos para você. Deixa eu ver, tem mais um monte de gente falando bom dia, e Yolanda, olá, ouvi vocês todos os dias, é super motivador, obrigada, Manu. Márcio sorrindo pra vida, a Duda tá falando ainda sem voz, cara, ainda, Duda, você tá vendo? Eu preciso... olha só, a Nuti tá falando assim, eu tava falando sobre isso com minha amiga ontem. Pois é, a Jaque tá dizendo, muito interessante. A Mariana, te admiro demais, manda beijos, já mandei mais beijos pra você. Wellington, que saudade de você na TV. Ô, Wellington, obrigada. A Gilane, bom dia, Mari. Amo as coisas que você fala, me ajuda e me inspira. Monteiro, Lude, obrigada. Sheilinha, eu tenho muitas crenças limitantes. Ô, Sheilinha, após as sessões de terapia transpessoal, melhorei muito, tenho mudado mais e mais. E hoje em dia, com muito menos crenças limitantes, a meta é zerar. Não sei se dá pra zerar, Sheilinha, as crenças limitantes, mas é difícil mesmo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma crença limitante minha. Eu sempre ouvia que meu irmão era mais inteligente que eu, especialmente nas matérias de exatas. Meu irmão sempre teve muita facilidade com números. E é engraçado porque, assim, diante disso, você tem dois comportamentos. Ou você estuda muito para que você tente se igualar a seu irmão, ou se você já parte do pressuposto de que você não é tão boa quanto aquilo, você vai estudar outras coisas e você abandona aquilo que você não quer ser ruim, né? Porque ninguém quer ser ruim em alguma coisa. Dificilmente você fala, eu vou ser ruim nisso. A gente não faz essa opção, né? A gente pode até aceitar que a gente não é tão boa em determinadas coisas, mas dificilmente a gente opta por ser ruim em alguma coisa. Então, às vezes, a gente se afasta de um determinado tipo de conhecimento que depois pode fazer falta na nossa vida. Então, por exemplo, quando eu ouvia que meu irmão era mais inteligente que eu em matemática, isso me trazia, já quando eu pegava um exercício de matemática para fazer, e isso vale para hoje, às vezes quando eu pego uma planilha de Excel sobre fluxo de caixa, que hoje, por exemplo, eu estou tendo que lidar com isso empreendendo na SoulMe, eu já olho para aquilo já achando que eu não vou conseguir. Então, esse é um tipo de crença que atrapalha a vida toda. Porque você passa a achar que você não sabe. E não era que era ruim de matemática. Eu sempre fui muito boa aluna e eu nunca tirei menos que 8 em matemática. Então vocês verem como às vezes o que a gente acha da gente não corresponde à realidade. E mais como essas coisas que às vezes as pessoas falam sobre nós mesmos acabam interferindo na nossa vida. E por isso que a gente precisa estar nesse contato muito próximo com a gente, para a gente saber distinguir o que é verdade e o que não é. Porque se você está nesse contato próximo com você, e é isso que o unboxing entrega ferramentas para que você fique nesse contato próximo com você, se você está nesse contato próximo com você, você consegue rapidamente rechaçar. Olha, o Mi chegou aqui. Oi, Mi. Mamãe, tudo bem? Eu tenho uva passa. Uva passa? Acho que tem um pouquinho. Um pouquinho? Acho que tem, dá uma procurada lá. E aí a gente consegue rechaçar no sentido de se distanciar de uma maneira serena daquilo que não é verdade sobre você. A Andréia tá falando, oi linda, assunto bem interessante. A Mariane, quero ver você na televisão. Oi gente, mas vocês querem me ver na televisão? Não basta aqui não. Daqui a pouco eu vou ter um canal no YouTube. Aham, spoiler. Em breve, mês que vem, a gente já tá em setembro, vai ser em outubro o lançamento. Estão todos convidadíssimos. E vamos lançar também uma plataforma de conteúdo da SoulMe com vídeos diários. Vai ser muito legal, estão todos muito convidados, fiquem ligados no soulme.health e também aqui no meu Instagram, porque eu vou dar todas as novidades, eu vou falar muito com vocês sobre isso em breve. Mas a gente está aqui falando o Djalma tá falando que eu sumi porque eu tava com voz ruim, Djalma, daí eu não tava conseguindo falar muito. A Bela tá dizendo, crenças limitantes, só ouvi sobre isso uns 3 meses atrás, quando comecei a medidas do Ho Oponopono. O Ho Oponopono é uma meditação muito interessante, uma filosofia muito interessante de você libertar também as pessoas que te fizeram sofrer. Muito legal. A Artes da May tá dizendo que as crenças limitantes são uma das razões que mais impactam a vida das pessoas. Pois é, exatamente por isso que a gente vai falar. E o unboxing é bacana porque, na verdade, não é uma palestra, não é um curso, é uma experiência, é um convite para você experimentar na prática algumas ferramentas de transformação. Então tá aqui o link do unboxing, eu vou deixar
mais um stories aqui na sequência também, para que você possa se inscrever, se você se interessou pelo tema. Lembrando que o unboxing pode ser presencial aqui em São Paulo, dia 11 de setembro, quarta-feira, das 7h30 às 9h30, mas também pode ser online de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você faz na hora que você quiser. Você se inscreve, você ganha um link a partir do dia em que a gente vai estar transmitindo ao vivo. Se você quiser assistir ao vivo, você assiste, e aí você tem a possibilidade de falar no nosso chat, fazer perguntas ao vivo para mim, óbvio. Mas se você não puder estar no dia das 7h30 às 9h30, a gente sabe como a vida das pessoas é corrida, e por isso o online é uma super oportunidade. Você pode falar da hora que você pode assistir a hora que você quiser, e você pode não só assistir esse sobre crenças limitantes, mas todos os passos da jornada até agora, que estão lá no site, nesse link aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa sobre crenças limitantes. Lu Soares, oi, estive no unboxing passado. E aí, Lu, me conta como foi? A Luciana está dizendo, Luciana, Mari, fico pensando na maneira que falamos com os nossos filhos sem que essas crenças se instalem neles, pois sempre falamos algo que pode marcá-los. Exatamente, Lu. É uma reflexão super importante de fazer. A gente que é mãe de filho pequeno precisa fazer essa reflexão. É dificílimo, porque a gente não tem muito controle. Muitas vezes a gente... essa consciência de estar o tempo inteiro pensando, ela é uma consciência complicada, mas quando a gente passa a entender um pouquinho mais esse assunto, a gente passa a cuidar melhor daquilo que a gente fala, para que a gente tente, pelo menos, marcar um pouco menos a vida dos nossos filhos do ponto de vista negativo, né? Estão me pedindo para falar sobre microfisioterapia. Eu sei muito pouco sobre microfisioterapia, gente. Eu fiz algumas sessões, eu posso até fazer uma live com algumas pessoas depois que eu conheço, que entendem de microfisioterapia. A gente pode até marcar aqui, porque é um assunto que acho que tem muita gente curiosa a respeito, mas eu não posso falar com propriedade sobre isso. Gracinha, você é maravilhosa, super, hiper, mega fã. Obrigada, que bom. Oi, Mônica, Juiz de Fora, beijo. Olha a vida iluminada lá, vamos ver se ela quer entrar aqui na nossa live. Deixa eu ver se você tá me chamando aqui, porque ela ia fazer uma live comigo na semana passada e a gente não fez. Me chama lá para transmitir ao vivo com você, pra gente entrar um pouquinho e você falar um pouco sobre a sua visão das crenças limitantes. Cadê? Vamos ver se ela chamou. Porque daí você fala e eu fico aqui quietinha. Vou botar a Lu enquanto isso, que a Lu participou do último. Durinhas aqui na minha janela, gente. E aí vou saber de onde que a Lu está falando também, se ela fez o unboxing online. Fala, Lu! Tá me ouvindo? Os 50 anos de história do JN foram escritos por centenas de profissionais. Tô ouvindo a Globo aí, Lu. Alô? Vocês estão ouvindo a Lu, gente? Fala pra mim aí. Eu não tô. Me diz aí se vocês estão ouvindo a Lu ou não. Pera aí, Lu. Vou remover você. Deixa eu ver se a vida iluminada tá me chamando. Não encontrei a Lu aqui. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver. Volta pra cá. Eu quero chamar vocês e não consigo agora. Não quero comentar. Vamos ver. Atenção. Vamos ver quem eu vou chamar aqui. Eu quero chamar alguém. Quero chamar a vida iluminada. Vamos ver se eu consigo aqui. Atenção, vamos lá. Vamos ver se eu consigo abrir. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Vida iluminada. Ilumine a nossa live. Atenção, 3, 2, 1. Vamos ver se ela vem, se ela não vem. Tá conectando. Mari, tudo E bem? aí? Tudo, e você? Funcionamos? Tudo. Que bom. Oh, que bom que deu certo, né? Muito bom, muito bom. Semana passada a gente não conseguiu. Pois E é. aí, você viu, minha voz ainda não tá boa, mas agora então você vai falar. Me Eu tava fale sobre respondendo crenças. agora no WhatsApp, acredita? Ah, que bom. Que bom, Agora que que eu bom, vi que sua bom. mensagem. Ah, que delícia. É. Fale lá, fale com a gente. Qual é a sua visão sobre Então, crenças limitantes? eu Você tem tava- crenças limitantes?
Eu tenho algumas, viu? Ai, porque assim, o Tem? processo de limpeza não para, né? A gente está sempre Não, olhando, está sempre cavando, está sempre encontrando coisas novas que a gente precisa melhorar o tempo inteiro. exatamente. Às vezes a gente ouve as pessoas, né, fazendo os processos de cura e muito chega assim, eu quero me libertar disso logo, nunca mais quero fazer isso. Mas a gente vê primeiro na primeira superfície, né? Eu ouvi você falando do Ho'oponopono, ele fala muito sobre isso. Então, a primeira coisa, a gente toma consciência que tem essa crença. E a partir desse momento que a gente vai tomando essa consciência, a gente vai mergulhando nessa crença até que a gente encontre a raiz. E muitas vezes o que a gente percebe é só a superfície. Então, não é simplesmente eu olhar e agora eu vou deletar, apertar o delete, pronto, e acabou. Porque hoje a gente está acostumado Seria a bom, fazer né? isso, né? E aí a gente vai mergulhando, vai encontrando, vai identificando o que a gente vai podendo fazer para ir melhorando essas crenças, né? E muitas dessas crenças, Mari, eu vejo que são mecanismos de defesa, né? Defesas que foram vivenciadas por nós mesmos nessa vida, nessa existência, eu diria, mas também mecanismos de defesa da nossa família, que por alguma razão foi importante que existisse esse mecanismo de defesa, até para evitar frustrações, evitar dor, evitar sofrimento, né? E quantas crenças também a gente percebe que veio da sociedade, do ambiente em que a gente está vivendo, das religiões, mais do que tudo, tem muita crença religiosa, né? E aí, a partir do momento que a gente vai percebendo isso, nossa, quantos campos que eu estou vivenciando e quantos campos estão me informando de alguma forma, e como é que eu estou lidando com essas crenças? Faz sentido para mim? Então, por exemplo, Você sabe que você falou das religiões, eu me lembrei de um congresso que eu fui de diálogo interreligioso, em que teve aham, um estudo super interessante entregue por era um psiquiatra falando de um estudo feito com um transtorno pós-traumático em policiais aham, militares que tinham sofrido traumas em combate mesmo. E uhum, aí o estudo dizia que as pessoas que tinham algum tipo de religiosidade, elas superavam melhor o estresse pós-traumático. uhum, Mas uma psiquiatra que estava na plateia levantou a mão e falou: acredito de fato que a religião pode ajudar na superação de traumas, mas e se, por exemplo, eu acredito que eu estou sofrendo uma doença, vamos pegar, sei lá, um câncer, porque eu estou sendo castigado pelo divino. Então, esse é um tipo de crença uhum. limitante que pode vir da religião, ou seja, ou eu tenho que aturar a minha mãe, porque esse é um karma que eu construí para mim. Então, tudo isso também está ligado, né? Se a gente não toma essa consciência de que talvez, de alguma maneira, esse impacto esteja acontecendo na nossa vida, e aí, obviamente, não é para você deixar de ser religioso, se você mas é para que você tenha consciência de que aquilo pode, de alguma maneira, estar impactando a sua vida, não necessariamente de uma maneira positiva. Então, isso é muito interessante, Positivo. como você tocou nesse ponto, concordo plenamente. Você mais cedo estava falando, né, das crenças relacionadas ao dinheiro, né? Por exemplo, uma crença vinculada à questão religiosa é que os ricos não entram no reino dos céus, Total, total. né? Então, se a gente É, tem essa crença, imagina, eu não posso ser rica nunca, porque a maioria das pessoas querem ir para o céu, né? Querem ter. A gente sabe que o céu não é exatamente isso que a gente foi ensinada, né? Mas é uma crença que existe muito forte na maioria das pessoas. Então, a partir do momento que eu vou muito. criando consciência, e eu gosto de dizer, criar lucidez sobre si mesmo, eu começo a perceber o que é real para mim. Não, essa crença é real para mim? Ou é algo que eu fui crescendo, fui ouvindo, fui assimilando isso, fui colocando para dentro, mas chega uma hora que a gente tem que falar literalmente, chega, eu não quero isso para minha vida. E aí, a partir do momento que eu falo, chega, tá bom até aqui, aí a reprogramação é que eu gosto de dizer que é contínuo. É um processo que, se eu não observar, aquele padrão volta. Então, tem que estar o Total. tempo todo vigiando esses pensamentos, vigiando esse estado de vigília de perceber que, olha, a crença ainda está ali, mas eu vou aos poucos modificando isso, vou fortalecendo a novas crenças, criando crenças fortalecedoras. E aí eu deixo de ter crenças limitantes. Eu ouvi outro dia uma palestra do Edu Lira, que é o do Gerando Falcões, que é o máximo, né? E Uhum. ele usou uma palavra para descrever a mãe dele, que eu acho sensacional, porque acho que é bem isso que a gente tem que fazer com a gente mesmo todos os dias. Ele falou que a mãe dele era o grande
antivírus que ele tinha no próprio computador dele, e que a mãe dele era autolimpante. Então, todos os dias, enquanto ele frequentava a favela e ia para a comunidade, porque ele mora até hoje na comunidade, né? Mesmo tendo feito tudo que ele fez, ele chegava e via toda aquela realidade e pensava, putz, eu nunca vou conseguir sair daqui, eu nunca vou conseguir fazer algo grande, é muito mais fácil eu me envolver com crime do que me envolver com alguma coisa boa. Mas quando ele chegava em casa, a mãe sempre dizia, filho, não importa de onde você vem, importa para onde você vai. E que isso, por si só, esse amor incondicional da mãe, essa crença muito positiva da mãe, de que de fato ele era uma pessoa com muito valor, e de que eles eram uma família com muito valor, era uma crença autolimpante, que tirava todas as outras coisas ruins e negativas em torno dele, e fazia ele prosperar, e fez ele prosperar, e chegar até onde ele chegou. Então, eu acho que esse mecanismo autolimpante de valorizar aquilo que está dentro da gente, que é a nossa essência, e que só a gente pode trazer para o mundo, porque cada um de nós é único, e é a obrigação que a gente tem, né, como diz Winnicott, que é um psicanalista que eu adoro, é que a gente ponha no mundo a nossa luz, que a gente ponha no mundo a nossa criatividade, que a gente traga ao mundo aquilo que só a gente pode trazer. Então, nesse sentido, se você não for é muito lindo, né? E se você não for autolimpante, você não vai conseguir fazer isso, porque você vai vergonha de trazer para o mundo aquilo que você é, porque você, de fato, nem sabe quem você é. Isso que você falou, questão dos valores, faz muito sentido, principalmente nesse tema das crenças limitantes, que é a gente começar quais são os meus valores, né? O que eu acredito? A partir desse momento que eu gero essa coerência em mim, eu começo a perceber que tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que me foi ensinado não faz sentido para mim, fez sentido para as outras pessoas. Mas agora, o que é para mim isso? E aí eu começo a perceber que os meus valores é a fraternidade, é o amor, é a colaboração, é a paz, é a calma. E ora, por que eu estou carregando tudo isso? Eu gosto de brincar que a gente põe na mochila e sai andando, como daquela mochila eu não pudesse abandonar ela nunca. Mas a gente pode trocar a mochila, a gente pode colocar coisas novas dentro dela e continuar caminhando de uma forma mais coerente com a gente mesmo. Né? Exato, ou até sem a mochila, né? Até sem a mochila, porque a gente só precisa ser, né? O que falta pra gente como ser humano é isso, é ser, e o ser humano adora ser, adora manifestar aquilo que ele realmente é. Só que às vezes a gente parece que está tão quadradinho, colocado nas caixinhas, que a gente deixa de ser, por conta de tanta limitação que a gente aprendeu que seria mais certo assim, quando na verdade não é tão certo assim, né? E a gente vê ao longo da história quantas pessoas, por exemplo, Galileu, Einstein, foram únicas pessoas dizendo ao contrário, diferente de uma multidão. Eles eram únicos. Por que a gente tem que seguir todo mundo? E fizeram o que fizeram, né? Olha o que a Rosi está falando aqui. Aconteceu isso comigo. Eu cresci cheia de crenças limitantes que me limitaram por muito tempo. Desenvolvi síndrome do pânico e toque. Mas aos poucos consegui tirar isso de mim. Obrigada, Rosi, pelo depoimento. É bem por aí mesmo. Como isso pode realmente trazer coisas muito, muito difíceis, né, para nossa vida. A Elisângela tá gostando. Ela falou, lindo debate. Ela tá gostando da nossa live aqui. Ah, que bom. É isso que gera consciência, né, Mari? Quando a gente começa a falar, só de a gente estar aqui falando para as pessoas, mas a gente também está falando para a gente, né? A gente está se recordando disso o tempo inteiro. Porque assim como todas as pessoas que estão ouvindo a gente também tem várias crenças limitantes. A gente tem que estar olhando para elas o tempo inteiro. Né? Questão de eu não posso, eu não devo, por quê? Não? A gente começa a se questionar. E são os questionamentos, as nossas maiores motivadoras de soluções da nossa vida, são as nossas perguntas. Hoje eu estava fazendo uma live mais cedo falando um pouco sobre isso. Como que eu acordo todos os dias? Tá? E um grande sinal de coisa que a gente precisa mudar é a forma como que eu acordo. Eu acordo preguiçosa, eu acordo sem vontade, eu acordo desmotivada. Por que é assim todos os dias? Não, e se eu parto do princípio que eu vou acordar já sem disposição, a chance de eu acordar sem disposição é gigantesca, né? Programou, né? Olha, programou, total. Você sabe, é engraçado isso de programar. Tinha um caminho aqui perto da minha casa que eu sempre errava uma bifurcação. E aí eu tava um dia com um amigo meu no carro, ele falou assim, você precisa desprogramar. Eu falei assim, nossa, eu sempre erro. E aí ele falou assim, você precisa desprogramar isso da sua cabeça. E aí eu falei assim, tá bom, a partir de hoje eu nunca mais vou errar.
E eu nunca mais errei. É muito engraçado, né? Quando a gente determina que a gente não vai mais fazer uma coisa, a gente pode realmente nunca mais fazer. A Jaque está dizendo assim, eu cresci com essas crenças, só não sabia que esse era o nome. Onde pedir ajuda? Jaque, a gente vai fazer o unboxing na semana que vem, dia 11 de setembro, sobre isso. Tá aqui nos comentários fixados o link para você se inscrever se você quiser, mas eu vou deixar no próximo Stories também, depois da nossa live, um link, é só você arrastar. Olha só, a É muito Lucy. bom. Eu assisti daqui de Berlândia. Ai, que delícia, obrigada. É. A Lucy está dizendo, Mari, me chama, eu nasci em uma família com muitas crenças limitantes, nasci com problemas de altura e moro no Rio Grande do Sul. Ô, Lucy, te chamo já, peraí, qual é o perfil dessa abençoada? Qual é o perfil dessa abençoada, gente? O perfil é Vida Iluminada, é só Vida Iluminada, tudo junto, né? Underline. Isso, vida Vida, iluminada, underline. underline, Vida Não, vida Iluminada, iluminada, underline. underline. Isso. Isso, Vida Iluminada tudo junto, underline, gente. Segue lá, direto de Uberlândia. Daqui a E pouco como você vai vir pra reprogramaram? cá, viu, Mari? Opa, você sabe que tem muita gente que. Mas antes de eu falar sobre viajar, me fala sobre a experiência do unboxing online, porque muita gente fica com medo de fazer um unboxing online, achando que não vai ter a mesma experiência, quer fazer o presencial. Aliás, tem muita gente que está fazendo online que depois vem para o presencial. Eu fico super feliz. Mas o online eu acho que é uma ferramenta tão legal para a gente expandir isso e levar para cantos do Brasil onde eu não consigo chegar ainda pessoalmente, né? Então me conta como foi para A, você a exper- a experiência online. experiência, a experiência do online ajuda muito nesse sentido do gráfico, né? A gente, às vezes, quer estar tão próximo, mas a gente não consegue por conta da distância. Mas é aqui, como a gente está fazendo agora. É a experiência que aproxima a gente, né? E é uma vivência muito intensa, porque aquilo reverbera ao longo dos dias. E o que a gente ouve, o que a gente vivencia naquele momento, vai sendo continuado, assim, porque não fica só naquele momento, né, Mari? A gente percebe que os exercícios, as sugestões, as orientações que vão sendo dadas, você vai executando isso várias outras vezes ao longo do dia. E isso, para mim, é o mais legal. Que às vezes lá Isso é no. mais Por mais que a gente tenha a crença de que. A crença, viu? Que o online parece que não tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito de acordo com a sua abertura. Se você está aberto para vivenciar, como diz o Ho'oponopono, para mergulhar em si, não tem distância para isso. Você pode fazer aqui, a Mari está aí, eu estou aqui, vocês estão todos em outros lugares e a gente está tendo uma experiência benéfica. Então, a experiência do online é muito isso. Se você está disponível, se você está aberto, filhinho, vai baixar vários downloads aí e vai dar super certo. Eu acho que é bem isso. Para Isso mim foi vale, isso que você assim. falou, isso também vale para o presencial, porque, na verdade, assim, o unboxing é esse convite para a experiência mesmo, de você efetivamente chegar mais perto de você. Não é, eu não fico palestrando, falando, a gente faz usa ferramentas na prática para a gente sentir na pele o que é isso. Então tem gente perguntando assim, como desprogramar o despertar. É um pouco disso, assim, é escolher que crença que você quer desfazer, e aí Todo você dia vai decidir ser diferente, todo dia fazer diferente. É uma totalmente, decisão, todos totalmente. os dias. É. É uma E decisão. se policiar e se revisar de perto. Eu acho que essa revisão que a gente faz, muitas vezes a gente, sei lá, tá num trabalho e a gente vai mandar um e-mail para alguém, dá uma olhada antes no e-mail para ver se vai mandar de fato a mensagem, o WhatsApp e tal. É a mesma coisa com a gente. Peraí, eu tô fazendo aquilo que eu combinei comigo mesmo? Deixa eu me revisar de perto toda noite. Coerência, Como é né? que foi meu dia? Exatamente, como é que foi meu dia? O que eu fiz, que eu combinei, que eu não cumpri? E sempre trazer para si mesmo a possibilidade de recomeçar se você errou, porque senão fica muito complexo, né? Fica muito complexo. Eu queria ler uma mensagem aqui de uma moça que a gente falou um pouquinho de religião, e ela disse assim, a Alessandra, eu vivo isso, uma família tradicionalmente católica, onde eu discordo de algumas coisas, sou tratada como diferente e me sinto excluída, e isso abala meu emocional. Quer falar um pouco disso? A questão. O Bert Hellinger tem um livro que fala sobre os excluídos. É muito interessante isso, porque às vezes a gente se sente excluído porque a gente se exclui, né? E a gente se exclui por ser diferente. Por exemplo, eu nasci numa família extremamente carnívora,
E eu falo assim, eu aos 10 anos decidi que eu não comeria mais carne, porque aquilo me fazia mal. Então a vida inteira eu carreguei o rótulo a diferente. E por isso, por muito tempo eu me senti excluída. Mas em determinado momento da vida eu pensei assim, por mais que eu seja diferente, eu faço parte dessa família. Então eu me incluí de novo nessa família. E às vezes isso é uma crença que a gente tem, a gente carrega por ser diferente, a gente se exclui, quando na verdade a gente pode continuar seguindo o nosso caminho, continuar seguindo o que a gente acredita, que é o que a gente está falando hoje, da coerência dos nossos valores, dos nossos pensamentos, das nossas ações, e fazer parte de uma família que seja totalmente católica, mas ainda assim seguindo aquilo que eu acredito. E é uma sensação que a gente tem no coração. E essa sensação está muito vinculada à lei que o Bert chama da lei do pertencimento, né? Que é uma das leis que nós mais precisamos enquanto seres humanos, a gente precisa fazer parte. Então, estar aqui ouvindo a live da Mari, né, com todos vocês fazem parte desse momento. Todos são importantes. Eu não posso simplesmente falar, olha, a Márcia Eloá, que acabou de aparecer, não, ela não faz parte. Não, ela está aqui, por isso ela faz parte, dentro da diferença de cada um. Então, quando a gente fala dos excluídos, a gente não pode simplesmente se colocar naquele papel de, de vítima, ai, de coitado, ai, que é isso, ai, que é assado, ó Deus, ó vida. Não, a gente precisa começar a pensar por que que eu estou nesse papel, por que que eu quero estar nesse lugar de excluído, se eu faço parte. Eu posso ser a Eu acho que pior tem pessoa do uma. mundo, eu faço parte. Na verdade, eu acho que tem uma questão também que quando as pessoas não entendem, por exemplo, se a gente faz parte de um grupo, vamos pegar esse exemplo, né? Faz parte de um grupo absolutamente católico, que está de acordo com todos os dogmas e todas as ideologias daquela religião, e eu não. Então, eu acredito em algumas coisas, mas não acredito em outras. Vamos supor que esse seja o exemplo. Pensando, se colocando um pouquinho no lugar dos outros, ter alguém que discorda pode ser uma ameaça ao meu próprio pensamento. Sim. Pode ser algo que eu não conheço. E, historicamente, se a gente pensar na evolução da nossa espécie, o desconhecido nos traz medo. Vamos imaginar que a gente está lá no fundo de uma caverna e que a gente começa a esse barulho do lado de fora ou do lado de dentro, que é pior ainda. Um barulho que a gente não identifica rapidamente. A primeira coisa acionada no nosso cérebro é o nosso centro de alerta das emoções de ameaça. A gente precisa pensar que a nossa reação é uma reação de fuga ou de paralisia diante daquilo que é diferente. Isso como uma maneira evolutiva do nosso cérebro reagir. Portanto, talvez as outras pessoas, elas não excluam porque elas não gostem de você, elas excluam porque elas não conseguem entender, elas excluam porque elas se sentem ameaçadas por uma visão diferente. Veja isso se a gente transpor esse pensamento, por exemplo, hoje na nossa questão política, por exemplo, hoje em tantas outras questões como diversidade de gênero, como diversidades amplas. Agora, uma coisa que a gente não pode excluir, e ontem eu estava lendo Panikkar, que é um cara que eu amo, que fala sobre as diversas religiões, teólogo maravilhoso, que não é só teólogo, também estudou química, também estudou filosofia, que escreveu em várias línguas, e ele fala da diversidade como algo universal. E basta a gente olhar para o nosso lado aqui, para onde você estiver, você vai ver coisas diferentes, pessoas diferentes, vai sentir sensações diferentes. Então, nós estamos incluídos num mundo diverso, apesar de querermos nos sentir iguais muitas vezes. Então, o fato de você se sentir diferente, e aí, nesse caso, eu concordo plenamente com o que você falou, de você se reintroduzir naquela família, mesmo se sabendo diferente, você identificar que você faz parte, e que não necessariamente porque você faz parte você vai ter que concordar com tudo. A gente sofre muito com isso quando a gente é adolescente, né? Tem um grupo que quer usar droga, mas, bom, eu não quero usar droga, então eu tô excluída do grupo porque eu não uso droga. Pô, mas eu gosto do grupo, eu só não quero usar droga, né? Para o adolescente isso é muito complicado muitas vezes, porque aquilo passa a ser uma referência de valor. Então há uma diferença muito grande entre o que é o seu valor e o que é de fato aquilo que precisa ser aceito para criar um pertencimento, ou aquilo que você precisa aceitar
para criar um pertencimento. Então, embora talvez a sua família não concorde com a sua visão sobre a religião, e aí eu dou toda a tua razão para você se sentir muito chateada com isso, porque às vezes eu falo de algumas coisas, as pessoas não concordam, é claro que a gente se sente chateado, mas dê também a liberdade ao outro, e se coloque no lugar do outro, porque o outro, às vezes, a gente precisa, É antes o de que tudo, é, né, Mari? reconhecer que ele é o que ele é É o que é. diferente, e que ele não precisa concordar com a gente em tudo que a gente está dizendo para que a gente o ame, para que a gente o aceite, para que a gente possa ficar ao lado dessa pessoa, né? E uma coisa que eu gosto muito, eu falo para as pessoas nesse sentido dessas questões familiares, é no seu coração dizer sim. Sim, essa é a minha família. Sim, essa sou eu. Por mais que eu seja diferente, a gente começar a dizer sim para quem eles são. Porque eu não posso mudar a minha família, né? Essa pessoa que escreveu da questão católica, a família não vai mudar também. Então, essa é a família que eu tenho e tá ok. Essa família foi a família que eu escolhi, que vai trazer para mim os melhores ensinamentos que eu preciso para essa existência, para eu poder crescer. Então, sim. Mas eu Exato, tomo ó. aquilo que faz sentido para mim, aquilo que não faz sentido, eu simplesmente não preciso replicar, não preciso reproduzir. Mas essa é a família que Preciso eu tenho, guardar, eu né? olho Não para preciso isso. pegar como um valor meu, exato. A Mônica está dizendo uma coisa aqui interessante também, que é assim triste e interessante. Ela está dizendo que sempre ouviu a mãe falar que o pai traiu ela mesma, quer dizer, que o pai traiu a mãe, e que ela então, a mãe sempre dizia que os homens sempre traem e que ela fica carregando isso e, portanto, ela fica desconfiada sempre de uma traição. Olha só o impacto que isso tem, né? Olha só, E, isso obviamente não é uma verdade absoluta. Isso é algo que talvez por um sofrimento muito profundo da tua mãe você tenha carregado dentro de você, e claro que também você sentiu esse sofrimento por empatia, por compaixão pela sua mãe, porque a gente se coloca no lugar das pessoas, especialmente das pessoas que a gente ama demais. E aí você traz isso para sua vida, mas será que você precisa trazer isso para sua vida? Será que você não pode? E será que não será um bem para sua família inteira daqui para diante você colocar um fim nessa crença limitante a partir de agora? Eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, uma das coisas mais libertadoras que eu fiz foi escrever uma carta para dizer que eu não ia carregar determinadas coisas que ela falava, porque eu não queria mais aquilo para mim, eu queria outras coisas, e apesar de eu entender que ela não estava mais aqui para que eu pudesse falar isso pessoalmente para ela, eu sabia que ela ia ficar feliz se eu estar fazendo aquilo, porque de fato o que ela queria era a minha felicidade também. uhum. Então às vezes é difícil, eu chorei muito quando eu fiz isso, foi muito complexo, mas foi muito libertador. Então eu acho que isso vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Esse exemplo que você leu aí dessa pessoa né, da questão do masculino, das traições, é um tipo de crença limitante que a pessoa em si não vivenciou de fato, né? Porque a vivência da traição foi a mãe, mas a mãe condicionou a filha. E aí é onde mora as crenças limitantes, né? Nos condicionamentos. A gente tem essas experiências, de alguma forma elas chegam até nós, gerando esses condicionamentos. E aí a gente passa a pensar como se aquele condicionamento fosse totalmente verdadeiro. Então, os nossos condicionamentos geram esses pensamentos, que vão gerando sentimentos, que vão gerando as ações, que vão gerando uma reação no mundo externo, reação que a gente, né, vai promovendo isso. Então, quando a gente fala dessas crenças limitantes, é olhar lá atrás nos condicionamentos que estão gerando esses pensamentos. Porque hoje, provavelmente, ela deve ter problema de relacionamento, essa pessoa. Por não Claro. acreditar, por desconfiar, por estar sempre recordando essa memória da traição né, que aconteceu na relação do pai e da mãe, que não é uma relação dela. Então, a gente tem que começar a questionar: isso é verdadeiro na minha experiência? Eu vivenciei essa experiência de fato? Porque a gente fica com esses condicionamentos ativos da nossa memória. E aí o Ho'oponopono, né, e tantas outras técnicas e práticas ajuda a gente a olhar para esses condicionamentos, para ir transformando os pensamentos, transformando os sentimentos, transformando as ações e as reações, transformam na realidade, né, no plano real. Total.
Tem mais gente falando aqui, a Janinha está dizendo, eu estou passando por isso, fui católica fervorosa a vida inteira, quando me afastei por motivos maiores percebi diversas coisas que não me faziam bem. A Elaine está dizendo, nossa, Mari, isso que você está falando sou eu, já melhorei bastante, nossa, estou no processo. Tem mais uma outra pessoa falando assim, sei bem o que é isso, no meu caso não foi minha mãe, mas um parente próximo, o melhor que tem a fazer é ir aos poucos se afastando. Estão perguntando de novo, vida iluminada, underline, é o Insta dessa moça linda que está falando comigo aqui. A Jaque está dizendo, eu me formei, optei por ser mãe, não fui trabalhar, agora querendo trabalhar na área sem experiência, me vêm as falas das crenças limitantes. Será que eu vou conseguir? Olha só, né, o impacto, quer dizer, não é porque eu não tenho experiência que eu não posso trabalhar, né? Jaque, só posso te dar um exemplo aqui. Será? Deixa eu só te contar uma coisa, Jaque. Eu pedi demissão em março, eu não tinha experiência em empreender, fundei a SoulMe, que é a minha empresa, ela já tem 5 pilares de negócio, ela está crescendo, a gente vai lançar um canal do YouTube, mais uma plataforma de saúde agora em outubro. Está sendo fácil? Não, está sendo dificílimo. Mas, cara, mete as caras, vai, se joga, voa, porque aí entra a frase dos Dostoiévski, que eu adoro, que é assim, as gaiolas são o lugar onde as certezas moram. E quem aqui quer ficar preso dentro de gaiola? A gente quer voar. Só que para voar a gente precisa abandonar as nossas certezas, a gente precisa se arriscar. A gente acha que o medo, que a coragem surge onde o medo não existe. Mas a coragem só aparece quando o medo vem em primeiro lugar. Então, outro dia eu ouvi uma frase linda também do Sati, meu amigo, dizendo que a coragem é um apaixonamento. Que quando a gente se apaixona por algo que a gente de fato quer fazer, vem uma coragem avassaladora que nos joga em direção àquilo que a gente quer. E aí é muito mais do que simplesmente eu quero um trabalho para conseguir para conseguir dinheiro, mas eu quero um trabalho para fazer algo que eu acredito. Do fundo do meu coração, e que esse fundo do coração, ele não tem crenças limitantes. Esse é o lugar que não tem crenças limitantes, esse lugar que algumas pessoas chamam que é o lugar da alma, da essência, o lugar da verdade, que ele é absolutamente flexível, ele se joga, ele não tem medo. Então é esse lugar que a gente também, no passo a passo da jornada do unboxing, quer fazer com que as pessoas cheguem e encontrem com esse lugar com uma frequência maior do que normalmente elas visitam esse lugar, porque esse lugar está dentro delas. Então, acho que vale esse exemplo aí para vocês. Tem gente vendo a gente do Japão, Ramiro Sidney. Bom dia, boa noite aqui no Japão. Boa noite. Você falando isso me fez recordar do meu processo, porque uma das crenças, por exemplo, que eu carregava é que para eu ser uma pessoa, uma profissional bem-sucedida, eu tinha que ser juíza, eu tinha que passar no concurso, eu tinha que, né, continuar advogando, e de repente isso não fazia mais o menor sentido para mim. Então, depois de 6 anos advogando e estudando para isso, eu falei, não quero mais, chega, isso não é para mim. E aí comecei a fazer as coisas através, que nem na época não tinha o nome ainda de Vida Iluminada, que foi sendo construído isso. E que isso, legal, e iluminou mesmo na sua vida. Total. E assim, que me preenche de uma forma tão genuína, tão intensa, que eu não quero fazer mais nada na vida. Eu já estou, assim, caminhando com esse propósito, e isso realmente faz todo sentido na minha vida. E maravilhoso. Como você disse, não é fácil. A gente todo dia tem que estar enfrentando os desafios que a vida vai apresentando, mas se faz sentido, nossa, eu tenho forças para continuar seguindo. Total. A Lilian mandou uma frase linda aqui, dizendo: homens convictos são prisioneiros. Concordo plenamente, Lilian. Homens convictos são prisioneiros de si mesmos, das suas convicções, das suas ideias imutáveis. A gente precisa estar aberto a mudar de ideia, a gente precisa estar aberto a mudar. E é engraçado, ontem eu estava pensando nessa história da mudança, e estava vendo um documentário super interessante também, feito por aquele papo de homens sobre as crenças limitantes dos homens, que sofrem muito. Tipo, o homem não chora, o homem precisa ser viril, o homem precisa trazer o sustento da casa. Meu celular tá acabando a bateria. O meu também, sabia? Eu vou ter que desligar daqui a pouco. Mas vai lá. E aí eu estava falando sobre isso, pensando sobre isso na questão da mudança, né? Homens convictos são prisioneiros de si mesmo. E nós, mulheres, temos algo que é essencial. Não há nada mais feminino do que a mudança.
E isso é muito interessante da gente pensar, porque o feminino não quer dizer que só as mulheres têm. Essa energia feminina, ela também está presente nos homens, mas esta mudança, ela é feminina, porque se você pensar que as mulheres são aquelas que se deixam fertilizar, que se deixam transformar de dentro para fora de fato, as mulheres têm a mudança dentro do próprio corpo com a maternidade, que é algo maravilhoso. Então, essa essência da mudança, ela é feminina. E quando a mulher ela deixa se fecundar por uma mudança tão profunda quanto a mudança da maternidade e da criação de um novo ser dentro dela, ela traz essa energia de mudança para o mundo. E essa energia feminina, ela precisa permear todas as nossas crenças para que a gente se dê liberdade de mudar e de ir adiante. A minha bateria também vai acabar, eu vou ter que desligar, porque eu também tenho um monte de coisa para fazer. Mas eu queria te agradecer demais. Já falei o recado da Raila. Essa questão profissional de crescimento é muito difícil para mim. Todas as vezes que penso em me mudar de emprego, em busca de empregos melhores, meu pai se refere à casa dele como um refúgio, caso dê errado. Difícil, né? Porque daí já fica uma coisa assim, vai dar errado, tem a casa do meu pai. Às vezes o que pode ser soar como um conforto vem como quase como uma ameaça, mas eu não quero voltar para a casa do meu pai. Bom, mas tá aí. Faremos novas lives em breve. Adorei fazer a live com você. Vida Iluminada _ E para quem quiser, tá aqui o link do unboxing, tá também na bio, @marianaferrão. Vai lá e eu vou deixar a próxima stories aqui com o nosso unboxing. Muito obrigada pela audiência. Um beijo para você, queridona. Beijo grande, um beijo enorme. Para você também. Beijão, tchau, tchau.